Hoje nós estamos debatendo o desafio do desempenho das pessoas em empresas, sejam elas os gestores ou os trabalhadores, enfim, há um desafio para todo mundo. E eu estou vendo aqui que o resumo da ópera, né, para nós todos, tem muitas lições, muitas coisas que foram passadas, o programa até um pouco técnico, mas se você tiver a paciência, é muito importante, é justamente isso que nos falta, é que mesmo sendo um pouquinho complicado, segurar firme ali, prestar atenção, aprender, porque é isso que vai nos fazer crescer e nos levar de alguma forma, progredir, desempenhar melhor onde a gente está, como trabalhador ou como gestor. A gente sabe que são várias questões, mas já que eu falei do resumo da ópera, é que realmente todo mundo sabe que tem que haver austeridade, tem que haver cuidado, tem que haver controle, mas que seja com o outro, não comigo. A gente olha para a Alemanha, por exemplo, né, eu acho assim interessante, eu fico observando a Europa novamente está entrando numa crise e a gente vê que de alguma forma os alemães, eles ficam irritados porque eles querem, não que eles sejam perfeitos, mas a gente vê que eles pagaram um preço, eles mesmo que estiveram dispostos para botar a casa disciplina. deles, isso, a botar a casa deles em ordem, daí quando o resto começa a desandar, e geralmente desanda onde não se colocou a casa em ordem, é para irritar mesmo, não é? E a Grécia, às vezes, não é o melhor exemplo de disciplina, né? Não, eu diria, entendeu? Mas a gente vê que se bem que parece que a França, a Espanha e a Itália estão começando a reagir, mas vamos voltar aqui para o Brasil, vamos voltar para as empresas e a gestão. Nós deixamos duas questões, a questão da comunicação, né, a importância dela, a importância, inclusive, dela na motivação dos funcionários, como é que é isso, e se cada um puder compartilhar um caos, mas verdadeiro, uma experiência de vocês de trabalho. Denise, a gente vinha andando aqui, vamos lá. Bom, a questão da comunicação, ela também é outro fator, né, que a empresa precisa realmente desenvolver um plano de comunicação, né? A gente percebe que quando a empresa prepara, elabora esse plano de comunicação, flui melhor essa questão. Então, até isso tem que haver um plano, um direcionamento, senão, se você deixar o Deus dará, meio que não vai acontecer. Você tem que planejar. Porque o que acontece? Quando você precisa, às vezes, enviar um e-mail, né? Você tem que saber exatamente para quem, como, de que forma você vai enviar. Então, assim, ficar claro essa questão do plano de comunicação, né, estabelecido, e eu volto a dizer, sempre em conjunto, a construção, caso não tenha, né, e sempre também muito aberto à crítica, à sugestão, porque eu acho que quando o gestor está próximo dos seus funcionários, ele tem ali a riqueza de informação no dia a dia. E quando você fala para mim de um caso de sucesso, a gente tem um relato, né, de um empresário que percebeu que, às vezes, no dia a dia, né, da empresa, essa comunicação ficava um pouco falha, a percepção, porque o gestor ele precisa perceber, tá claro, né, analisar claramente que aquela função, o que demanda, né, o que precisa, e se aquele técnico realmente tem o perfil para poder estar naquela função. Isso é uma coisa que ele tem que mapear. Ele precisa mapear, ele precisa ter certeza disso, porque aí complica, porque a questão de orientar, ensinar, demanda tempo e, às vezes, uma micro e pequena empresa não tem essa disponibilidade, né? O gestor dessa micro e pequena empresa, às vezes, não tem essa disponibilidade. Desculpa te interromper, Denise, mas uma outra pergunta do telespectador diz justamente um pouquinho a respeito a isso, a questão do mérito, da meritocracia. Por que não necessariamente quem merece é que é promovido? Mas eu já te botei fora do caminho. Não, assim, só para concluir, então, o outro bloco, a outra questão, e eu vou responder isso a você, um relato, né, que nós tivemos de um empresário, é que ele conseguiu obter sucesso quando ele resolveu expandir para o externo essa relação com o seu corpo técnico. Como é que é expandir para o externo? As pessoas convivem no seu dia a dia de trabalho, mas, na verdade, tem um ambiente formal, né? Tem um ambiente que limita
a comunicação. E aí ele resolveu fazer programas periódicos com ele, sem essa questão de família, não é aquele programa de final de ano, mas ele com seu corpo técnico, ou num restaurante, ou num shopping, ou numa pizzaria, enfim. E ali você consegue descontrair, obter informações que às vezes, sabe, no dia a dia você não consegue. E aí você consegue fazer uma análise, né, desse funcionário, como ele vê, o potencial que ele tem que às vezes no dia a dia você não percebe. Então ele criou isso, que eu acho que assim pode ser uma boa prática. A tua experiência foi justamente na área da comunicação mesmo. Uma das formas de fazer isso é ter esse contato, então, em outros momentos que não só o formal. Exatamente, no dia a dia da empresa, né? Entendi. E isso foi um relato que a gente recebeu de uma definição bem-sucedida. E quanto à questão de meritocracia, eu acho que assim, tem variáveis, né, para que a gente possa definir. Eu acho que quando a empresa não tem um bom plano de gestão de pessoas, isso realmente complica, porque às vezes fica claro um bom desempenho de um funcionário e às vezes um outro pode não tá sendo visto, mas que tem potencial, pouco trabalhado. Então, eu acho que assim, são vários fatores. Tem a questão também do quem indique, tem a questão da empresa familiar, que também isso é um outro fator que complica, né? Porque aí limita, né, a questão da sociedade. Então, assim, eu acho que ainda é uma questão que precisa ser olhada com bastante cuidado e atenção. É um desafio, portanto, para a maioria das empresas. E esse ponto que a Denise comentou sobre planos formais de comunicação, claro que são importantíssimos, existem muitos canais, muitos veículos que podem fazer chegar a cada colaborador para onde a empresa está caminhando, o que ela espera das pessoas, o que ela pensa da vida. Né? Até a própria forma de se comunicar, né? Claro, se é só por e-mail, ou se é tendo uma reunião. A linguagem. Em diferentes, entendi. E esse plano pode trazer e deve trazer essas mais variadas alternativas de fazer com que algo chegue até as pessoas. Mas um outro item que a Denise comentou, que eu acho que talvez seja tão essencial, tão fundamental quanto esse plano formal, que é essa presença do gestor, e quanto de maior nível esse gestor for, maior impacto isso certamente terá. Quando o presidente de uma empresa que se reúne informalmente com pessoas, ele talvez tenha o cheiro do mundo real muito mais verdadeiro do que se ele se limitar a receber do seu vice-presidente ou do seu diretor informações sobre a organização. Essa circulação. Ir para o front, estar conectado com as pessoas é essencial para que esse líder maior não perca a noção do que é real ou do que é fantasia. Porque é natural, ninguém gosta de dar notícia ruim. Então, se eu dependo de que uma cadeia de pessoas faça chegar a mim informações sobre aquele negócio, é possível que a qualidade da informação vá se perdendo ao longo do caminho, porque sempre alguém vai pensar, se eu disser isso, ele não vai gostar. Se eu disser aquilo, ele não vai gostar. Então, de repente, está alguma coisa pegando fogo em algum lugar e chega para o gestor maior alguma coisa bem distorcida. O que a Denise colocou nesse sentido é essencial. Essa presença do gestor em contato com as pessoas, seja a cada 3 meses mostrando resultados, seja num café da manhã a cada mês, etc. Mas esses eventos precisam acontecer. E nesse particular, o Joaquim Levy, que é hoje ministro da Fazenda, tinha uma experiência, ou usou uma experiência muito interessante, que é periodicamente uma reunião com pessoas, com servidores das mais variadas áreas. Você comunica pelo Facebook, ainda como secretário aqui, enquanto era secretário aqui, estadual de Fazenda, e hoje, como ministro da Fazenda, viveu uma primeira experiência de se conectar com as pessoas, de ouvir as pessoas. Claro, com toda a limitação que é para alguém que tem tantos projetos, mas tantas ações na cabeça. Porque às vezes a gente acha, não, é muito pouco, então... Não, é um diferencial. Eu acho que a gente, às vezes, humaniza. O Fábio comentou um ponto que é verdadeiro. Todo mundo quer mudanças, desde que não seja para o próprio indivíduo. Todo mundo quer alguma coisa austera, desde que não seja para cortar o seu. E a hora que essas pessoas se conectam com outras pessoas que vivem o mundo real, que nem sempre é o mundo real que esse gestor, que esse líder está vivendo, eu acho que esse indivíduo se torna talvez mais humano,
e talvez mais conectado com a atmosfera que realmente o circunda, e não com uma bolha de oxigênio que só ele vive, só ele enxerga e só ele sente. Eu acrescentaria nisso também, assim, Rebeca, a importância do exemplo por parte do gestor. Você pode ter vários canais de comunicação, você pode ter o Facebook, você pode ter normativos, você pode disparar e-mails, mas a maneira como o empregado ele olha para o dono da empresa, para os gestores da empresa é fundamental, porque ele vai entendendo aquilo que ele pensa, para onde ele vai, e aí a questão da expectativa novamente se formar. Eu lido, voltando ao caso prático, normalmente uma empresa, quando ela começa a entrar em crise, a gente entra na empresa e percebe o seguinte: informação ineficiente, desmotivação do funcionário, funcionários importantes pedindo demissão, desorganização em termos de informações financeiras, falta de orçamento, sócios nervosos, enfim. Você tem uma série de problemas e conflitos ali. Aí você começa São rapidamente identificados. E o sinal de alerta para quem está nos assistindo aqui, normalmente para o dono da empresa, é o seguinte: ele começa a atrasar imposto. E aí começa aquele problema. Eu atraso o imposto aqui, aí daqui a pouco, para não perder fornecedor, eu começo a travar em banco, e daqui a pouco, aí você começa a entrar num ciclo vicioso. Então, e com os juros que o nosso país tem, isso é uma arapuca. É importantíssimo, assim, buscar ajuda, recorrer a consultores, ao Sebrae, a empresas de consultoria. E o melhor exemplo que a gente tem para isso, eu falo pela minha empresa. Eu tenho uma empresa de consultoria onde eu tenho consultores contratados e consultores que participam disso. Outros consultores que participam, envolvidos em torno de 10 a 15 pessoas. O consultor que entra na minha empresa, ele já entra com um plano de carreira, ele já sabe aonde ele vai começar, ele tem a possibilidade de ser sócio da empresa. E aí ele tem lá os seus benefícios, mas ele quer muito mais. Ele entra lá, eu trabalho com muito estagiário, pessoas que estão cursando a administração, a economia. O grande legado que eu dou para eles é o seguinte: aqui você vai aprender permanentemente. Nenhum dia vai ser igual ao outro. Você vai ver que daqui a um ano você vai estar melhor do que o ano passado. Eu acho que é isso que falta às empresas, é encorajar as pessoas ao aprendizado, encorajar os donos da empresa ao aprendizado, é isso que falta de fato às empresas. Tá aí, tivemos uma aula, uma grande aula hoje. A gente volta já já, cada um fechando dentro da sua área. Já acabou, você achava, né? Dando caminho assim, nossa, é muito tempo, o quê? A gente volta já já para encerrar de cabeça para cima com música também. Cabeça pra cima. Eu quero